passo a palavra para a irmã Petra, coordenadora nacional da Pastoral Carcerária Nacional, pelo tempo de 5 minutos. Obrigada, senhor deputado Carlos Vez. Boa tarde a todos e todas. Sou irmã Petra e, no momento, eu estou como coordenadora nacional da Pastoral Carcerária. É com muita tristeza e com dor que temos que memoriar a vida de milhares de pessoas vítimas de tortura no Brasil ainda hoje. Um rastro cruel de violência que persiste no nosso cotidiano, no cárcere brasileiro. Nesses espaços, a tortura é regra, é instrumento utilizado pelo Estado para controlar corpos negros e jovens, para adoecer homens e mulheres, para extinguir as vidas. É a engrenagem que mantém em funcionamento essa máquina de moer vidas. Não há prisão sem tortura. Há décadas, a Pastoral Carcerária vem denunciando essas masmorras internas que habitam estruturalmente o cárcere. Em 2010, a Pastoral publicou um relatório que analisou 211 casos recebidos. E em 2016, a Pastoral analisou outros 105 casos de tortura recebidos e denunciados até 2016. Percebe-se, portanto, que a tortura só aumenta. O recente relatório publicado pela Pastoral, produzido durante o corrente período pandêmico, atestou a ampliação das denúncias de tortura entre 2018 e 2020. Houve um aumento de 104% no número de casos recebidos nesse curto tempo, envolvendo diversas espécies de violência. E esse aumento se relaciona com a própria elevação de números de pessoas encarceradas, sobretudo após a edição da nova lei de drogas em 2006. O cenário de violência que se pinta desde o surgimento das prisões é então intensificado pela atual conjuntura sociopolítica, que opera sob lógica do punitivismo extremo, da militarização e do endurecimento policial. É o caso da ampliação da doutrina e do modus operandi, especialmente da força-tarefa de intervenção penitenciária e de grupos de intervenções rápidas, que são regidos pela racionalidade militarizada da tortura. Estamos falando de uma série de agressões físicas e psíquicas, violações constantes dos direitos das pessoas presas. A tortura é estrutural, as condições humilhantes e degradantes do tratamento. E quando essas condições torturantes chegam no limite, ocorrem os massacres nas unidades prisionais. Carandiru, os massacres de 2017 em Manaus, Roraima, Rio Grande do Norte, os massacres agora em 2019, e novamente em Manaus, e logo depois Altamira, todos são encarcerados pelo Estado como uma exceção, uma fatalidade que ocorreu no sistema prisional. Mas esses massacres são um resultado direto desta máquina de moer corpos, que é o cárcere. O assunto dessa análise é maior se pensarmos que durante a pandemia o cárcere se fechou para visita familiar, visita religiosa e de muitas organizações que têm como função fiscalizar eventuais violações de direito nas prisões. Mas as portas ficaram abertas para a contaminação da enfermidade pandêmica e para a intervenção policial somente. A pesquisa feita pela Pastoral Carcerária em abril de 2020 mostrou que as visitas às prisões estavam proibidas em praticamente todo o Brasil. Cerca de 98% das pessoas afirmaram que não podiam entrar nos presídios. Sobre as demais questões da pesquisa, a Pastoral analisou que a quantidade das respostas era não saber. Isso mostra que as secretarias de administração penitenciárias da maioria dos estados não estão sendo transparentes. É o que chamam de atenção esse maior fechamento e a maior incomunicabilidade das pessoas presas são faces da política do Estado adotada deliberadamente para ampliar mais ainda a tortura. Diante disso, portanto, é uma tentativa de acabar com toda e qualquer forma de controle no cárcere, com o objetivo exclusivo de aumentar o genocídio de Laucor. Por isso, a Pastoral Carcerária solicita que esta comissão adote medidas efetivas de desencarceramento, crie uma frente parlamentar que luta pelo fim de todas as formas de tortura no país e que luta pela aprovação do decreto legislativo, proíbe as audiências de custódia. Pode concluir.
Eu vou dar mais Obrigada, um minuto. desculpe. E proíbe especialmente as audiências de custódia das inspeções carcerárias de modalidade virtual. E proíbe as transformações da assistência religiosa em sistema fechado de rádio. A luta pelo fim da tortura deve ser uma luta pelo fim do cárcere. Obrigada e desculpe que eu ultrapassei um pouco o tempo.